Bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça, que a paz, que a misericórdia do nosso Senhor Deus seja sobre suas vidas nesta manhã. Uma manhã mais que especial, pois chegamos à sexta-feira. Sexta-feira, dia 6 de fevereiro do ano 2026. 6 de fevereiro do ano 2026, chegamos a mais uma sexta-feira. Somos agradecidos ao Senhor por isto, agradecidos ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia, pelo seu tratamento com cada um de nós. E agradecidos ao Senhor por ter chegado a este final de semana. Final de semana este que teremos atividade especial aqui na Igreja Luz para os Povos. Hoje, 19h30, estaremos fazendo um culto especial, onde estaremos ministrando principalmente sobre a família. E no final do culto, vamos estar orando pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu relacionamento conjugal, pelas finanças do lar, enfim, uma oração pela a família. Você pode vir trazer as suas petições, estar junto conosco nesta noite aqui na Igreja Luz para os Povos, na Rua Prudente Domingues 440, aqui na Vila Popular. E amanhã, sábado, continuaremos com outro tema, e domingo, então, vai ser culto dominical, onde estaremos ministrando cura e libertação. Então está feito o convite. Serão 3 dias, sexta, sábado e domingo. Estaremos anunciando o dia de amanhã, porque vamos estar orando, assim como também depois domingo. Agradecemos a Deus por isto. Bom dia, nossa irmã Maria. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Que Deus venha abençoá-la poderosamente, assim como também nossa irmã Richelle. Que Deus venha abençoá-la nesta manhã, que o Senhor venha derramar da sua graça, do seu amor, do seu poder sobre sua vida, seu esposo, sua família, venha ser abençoada. Quando falamos de família, me lembro que hoje vamos ter essa oração especial pela família aqui na Igreja Luz para os Povos. Toda família, ela sempre tem alguns problemas. Mas antes de nós ir ao versículo bíblico de hoje, quero lembrar que você pode nos ajudar e nos ajudar muito a nós continuar fazendo estas transmissões ao vivo e continuar também ministrando a palavra de Deus aqui na cidade de Cacique. Como e de que maneira? Compartilhando esta transmissão ao vivo. Compartilhando com seus amigos, com seus familiares, com seus conhecidos, com seus grupos das redes sociais. Essa é uma maneira. Mas também pode estar orando por nós, por a nossa família. Necessitamos das suas orações ao nosso favor. Necessitamos de homens e mulheres que se coloquem na brecha juntamente conosco para orar, para interceder, não somente pelas nossas vidas, senão pelo ministério, pela cidade onde estamos, pelo bairro onde estamos nós aqui também. E logo também, se você sentir no seu coração e desejar, pode enviar uma oferta missionária, o valor que Deus colocar no seu coração, que será de grande ajuda para as nossas vidas. Dito isto, vamos então agora sim à palavra de Deus do dia de hoje, sexta-feira, 6 de fevereiro. Estamos começando a Bíblia, o mate e o amanhecer. Estamos falando de família. Estaremos logo ministrando sobre família. E toda família tem os seus problemas, tem as suas lutas. Já pode ser com os filhos,
pode ser com os netos, na área financeira, problemas na saúde, enfim. Relacionamento conjugal, marido-mulher, mulher-marido. Todos nós temos os nossos problemas, os nossos altos e baixos. Não existe uma família perfeita, porque é impossível. O único que pode aperfeiçoar uma família é a presença do Senhor Jesus Cristo no meio dessa família. Porém, mesmo assim, a família sempre vai passar por provações, por lutas, por momentos extremadamente difíceis na vida. Não podemos ser hipócritas de dizer, na minha família não tem problema. Eu nunca gritei com a minha esposa nunca gritou comigo. Não podemos ser tão hipócritas de falar assim. Agora, no capítulo número 13 do livro de Juízes, está relatando um período de aproximadamente 450 anos. Poderia dizer até um período meio que oscuro no povo de Israel. Pois a palavra de Deus ela vai ser repetitiva e vai dizer, entre um juiz e outro, ela vai dizer que Israel não tinha rei. E cada um fazia o que bem lhe parecia. Isto é o que diz a palavra de Deus. E no capítulo número 13, nós vamos encontrar um casal que estão ali e não têm filhos. Encontramos este casal que está ali em Sorá, da tribo de Dan, e o nome deste homem era Manoa, e a sua mulher era Esther. Então aí já podemos ver um problema no meio dessa família. Qual era o problema desse casal? De Manoa e sua esposa. A palavra de Deus não relata o nome da esposa de Manoa. No mês de março, que é o mês da mulher, estaremos falando de mulheres anônimas na palavra de Deus. Que ninguém fala sobre elas e que elas passam desapercebidas ali na palavra de Deus por muitos pregadores. Seu irmão Cândido Basílio, lá na cidade de Ituzaingó, Corrientes, Argentina. Bom dia, meu irmão. Parabéns por esse aniversário de bodas. Veja aí, nosso irmão Cândido entrou agora e estamos falando sobre família. Imagine, irmão Cândido, 52 anos de casado. Soube manter sua casa, sua família. Hoje já, não sei quantos netos pode ter, mas sei que tem os seus netos. 52 anos de uma união selada por um compromisso de amor. E o mesmo aconteceria com Manoa e sua esposa. Eles tinham um compromisso de amor, porque a base do relacionamento no casamento é o amor. Agora, o que significa o amor? Tem muitas expressões que trazem uma definição de amor. E muitas vezes vemos cartazinhos por aí que se vendem, pôster para colocar na parede, na casa. O amor é tal coisa. O amor é dançar na chuva. O amor é compartilhar um hambúrguer. E o amor é tantas coisas.
O amor é a essência do próprio Deus, que é colocado no coração do ser humano. Então, esse amor, ele não deseja o próprio, ele deseja o bem daquela pessoa que ele ama. E amamos não por o que a pessoa pode nos dar, mas sim por aquilo que nós podemos dar-lhe a ela. Manoa e sua mulher estavam alicerçados no amor, porém não tinham filhos. E Deus vai visitá-los através do anjo do Senhor. Bom dia, nosso irmão José, ali na cidade de São Francisco de Assis. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, sua casa, sua família. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente. O anjo do Senhor vai visitar a Manoa, vai prometer um filho para eles, vai falar o que este filho ia ser. Ele ia ser um nazireu, consagrado totalmente a Deus. Navalha não passaria sobre sua cabeça nem sobre sua barba. E a esposa de Manoa gera uma certa dúvida no seu coração de que se isto vai acontecer ou não. O certo é que vai nascer o menino e o seu nome vai ser Sansão. Estamos no capítulo número 13 e 14 do livro de Juízes. Esta história está relatada no capítulo 13, 14, 15 e 16. E nasce Sansão para a alegria da família. Todo filho, quando ele nasce, vem alegria na família. É aquela expectativa. Hoje já se sabe se vai ser menina, se vai ser menino, mas também gera aquela expectativa naquele chá de revelação. Enfim, o certo é que Manoa e sua esposa sabiam quem seria o seu filho, porque Deus tinha revelado. E Deus tinha dito que ia ser um menino. E vai ser aquela alegria. Os vizinhos em conhecer o menino. Ali a tribo de Dan, na cidade de Sorã, estava movimentada, pois todo mundo se conhecia naquela cidade. E todo mundo conhecia a esposa de Manoa. E por conhecer a esposa de Manoa, sabiam que ela era estéril. E agora, de repente, ela está amamantando uma criança. Alegria de familiares, alegria de tios, primos, alegria dos vizinhos. Nasceu Sansão. E este menino começa a crescer. E os filhos, enquanto são pequenos, temos um certo domínio sobre eles através dos ensinamentos, no nosso caso, ensinamentos bíblicos, ensinamentos da palavra de Deus, dos bons costumes, da ética e da moral. E vamos transmitindo isto para os nossos filhos. Porém, vai chegar um determinado tempo na vida dos nossos filhos que eles vão decidir fazer aquilo que para eles parece bem. Alguns vão seguir à risca
os conselhos do pai e da mãe. Outros vão rebelar-se. E aqui na nossa região é muito comum ver que já um adolescente com os 16, 17 anos já começa a falar em emancipação. Quer a sua própria vida. Já não está querendo estar debaixo da autoridade do pai. Não é uma constante, não é uma coisa comum, mas acontece. Alguns vão viverem sozinhos, vão saírem, se vão de casa. Temos exemplo na palavra de Deus em Lucas 15, do filho pródigo. Sansão então cresce e vai arrumar uma namorada. Ele vai arrumar uma namorada. E vai vir contar a seus pais. Pois essa namorada é de uma cidade chamada Timná, cidade dos filisteus. Filisteus, inimigos do povo de Deus. Filisteus estavam escravizando o povo de Israel. Então isto para seus pais caiu como um balde de água fria. Pois a palavra de Deus, a Bíblia, dizia na Torá para eles que não poderiam buscar mulheres para casar fora do povo de Israel. Bom dia, nosso irmão Vanderlei, na cidade de Pelotas, que Deus venha abençoá-lo poderosamente nesta manhã, assim como também a toda a sua família, que as bênçãos do Senhor sejam sobre sua casa, sobre sua família, meu irmão. Agora, Sansão, vem falar para os seus pais que ele quer casar com uma filisteia. Isto para eles vai constrangê-los, vai trazer tristeza. E muitas vezes os filhos trazem tristezas para os pais. Trazem tristezas para os pais. Quando vemos que não vão pelo caminho correto, quando vemos as amizades, as companhias deles. E isto machuca o coração dos pais e muitos pais sofrem por tudo isso. O certo é que seus pais não estavam sabendo algo. Toma-me esta porque ela agrada a meus olhos. Toma-me esta porque ela agrada a meus olhos. Antes, no versículo número 3 do capítulo 14, seus pais vão dizer: tu vais tomar mulher. Uma mulher daqueles incircuncisos. E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta. Agora, o que eles não sabiam, versículo número 4. Mas seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Bom dia, nosso irmão Weber, na cidade de Taquarembó, Uruguai. Que Deus venha abençoá-lo poderosamente, sua casa e sua família. E isto desagradou aos seus pais. Porém, seus pais não sabiam que era um plano do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque Sansão tinha nascido com um propósito.
E o propósito era que ele seria um juiz, um libertador de Israel do domínio filisteu. Mas em vez disto, ele andava buscando mulher do povo filisteu, namorada do povo filisteu. Isto fez com que seus pais ficassem extremadamente entristecidos. Foi buscar uma mulher entre os incircuncisos, entre os gentios, aqueles que não adoravam o mesmo Deus. Todo um conflito familiar se chegou, para utilizar uma palavra melhor, naquela família que até esse momento estavam felizes, estavam plenos, pois tinha chegado aquele tão esperado filho. Talvez a palavra de Deus não diz, mas o sentido comum, e conhecendo aquelas que são mães e que realmente se preocupam por os seus filhos, a esposa de Manoa deveria de orar ao Senhor, deveria derramar lágrimas na presença do Senhor. Que contraste encontramos aqui entre Sansão e o filho de Ana, Samuel. É um contraste tremendo. E não devemos, eu falo deste contraste para aproveitar um gancho para falar dela. Às vezes nós pais cometemos erros de comparar nossos filhos com os filhos dos outros. Isso é algo tremendo e que traz muito mal, faz muito mal aos nossos filhos. De dizer-lhe, tu não vê fulano, como ele é assim, como ele é assado. Nós devemos de educar-nos no nosso lar, na nossa casa. Porque hoje, nos nossos dias, dos quais nós estamos vivendo, nossos filhos todos são 3 filhos, 2 filhas e 1 filho, estão no caminho do Senhor. Casados, nós deram 3 netos, mas às vezes me pergunto, será dos nossos netos? No meio desta geração que nós estamos inseridos hoje, no meio destes tempos nos quais nós estamos vivendo hoje, a autoridade dos pais foi tomada através de leis. Isto não é somente no Brasil, Argentina, Uruguai, é algo global, é no mundo inteiro. E vemos com tristeza a juventude cada vez mais perdida, mais longe de Deus. Vemos jovens sendo assassinados, aqui mesmo, na cidade pequenininha. Ele tem um pouquinho mais de 10 mil habitantes aqui em Cacetinho, onde praticamente todo mundo se conhece, sai na rua, se conhece, se não se conhecem, sabe quem é. Mataram um jovem de 17 anos. Isso que trouxe tristeza para a família. Sansão, mesmo que ele não soubesse e que seus pais não soubessem, ele estava fazendo a vontade de Deus. Mas aí é que vem esse contraste e esse momento de pensar. E não posso deixar de pensar nisto. Por quê? Esses porquê que nós perguntamos muitas vezes. Por que está acontecendo isto na minha família? Mas é Deus. É Deus puxando um gatilho
para que nós venhamos acordar para uma realidade. Para que nós venhamos acordar para algo. Sansão foi consagrado nazireu desde o ventre da sua mãe. Foi criado. E agora, de repente, ele até este momento, ele não tinha se levantado contra os filisteus. Às vezes Deus nos sacode, move com as nossas emoções, nos faz atravessar um deserto para que nós venhamos acordar para uma realidade. Para que Deus tinha dado um filho a Manoa e a sua esposa, para ele ser um libertador de Israel. Isso eles deveriam terem muito claro. Que eles transmitiram para Sansão, que eles ensinaram para Sansão. A palavra de Deus não nos fala, mas sim o que sabemos, que Sansão foi um jovem rebelde, como os jovens dos dias de hoje. Se rebelde, assim como nós também um dia fomos rebeldes com os nossos pais. Não podemos ser tão hipócrita de dizer que éramos filhos exemplares. Fazíamos coisas escondidas dos nossos pais? Sim, fazíamos. Bom dia, nosso vereador aqui da cidade de Caciqui, Cláudio. Não é o vereador, é outro. Cláudio, bom dia. Que Deus te abençoe poderosamente. Por aí vai ser vereador um dia, Cláudio, aqui da cidade de Caciqui. Mas o certo é, meus amados, que nós também cometemos erros no passado. Quantas vezes, claro que eram outras épocas, arrumávamos uma namorada, tinha que ir na casa dos pais falar com eles. E o mesmo vim falar com nossos pais para poder namorar com nossas irmãs. E ali tinha exigências. E na época de Sansão seria a mesma coisa, ou pior ainda. Eram os pais que tinham que encontrar-se e conversar. Agora, o interessante disto é que os pais eram inimigos. Eram inimigos. Os pais da namorada de Sansão eram filisteus. Estavam oprimindo. O povo de Israel estava debaixo da opressão do povo filisteu. Agora, eles deveriam de ir conversar com os pais da moça que seu filho queria casar. Tiveram que vencer uma barreira, uma tremenda barreira. Tiveram que vencer. Pois os filisteus, entre outras coisas, eram idólatras, adoravam outros deuses. Faziam sacrifícios de crianças para alguns deuses deles. E o povo de Israel adorava ao único e soberano Deus. E Manoa tinha tido essa experiência de estar na presença do anjo do Senhor. Aquele menino tinha vindo diretamente do trono de Deus, da vontade de Deus, para o ventre da esposa de Manoa, aquela mulher estéril. Agora estava dando a primeira grande dor de cabeça para a sua família. Mas esta não seria a primeira? Claro que não. Vendriam ainda mais. Aqui mesmo, no capítulo número 14.
que é o que estaremos ministrando nesta noite, aqui na Igreja Luz para os Povos, a partir das 19h30. Continuaremos falando sobre a família de Manoa e do seu filho Sansão. Vamos convidar você que é aqui de Cacequi para que esta noite esteja junto conosco aqui para ouvir uma palavra de Deus e para orar, para interceder pela sua família, para que Deus venha consertar aquilo no qual nós erramos. Deus pode consertar? Pode. Mas devemos de falar com Ele. Confessar para Ele onde erramos nós na educação dos nossos filhos. Ou onde erramos nós no nosso relacionamento com a esposa ou esposa com o esposo. Onde erramos. É tempo de conserto? Vamos orar ao Senhor. Mas que mais vai nos trazer esta história de Sansão? Você que é de Cacequi pode estar aqui nesta noite. Você que não é de Cacequi pode nos acompanhar, pois vamos transmitir ao vivo o nosso culto a partir das 19h45, 15 para as 8 mais ou menos, começaremos nossa transmissão ao vivo. Convidamos você para que possa estar junto conosco nesta noite, tanto online como presencial, aqui na Rua Prudente Domingues, 440, Vila Popular, cidade de Cacequi, Igreja Luz para os Povos. Você é o nosso convidado especial. Vamos orar nesta manhã? Pai eterno e meu Deus do céu. Senhor, eu quero louvar-te, quero adorar-te e glorificar-te, meu Deus. Senhor, que tu venhas, ó Pai, olhar para cada família que está aqui representada nesta manhã, Senhor. Senhor Deus, tu sabes dos seus conflitos, tu sabes dos seus problemas, tu sabes das suas lutas, ó Senhor eterno. Vem, Senhor Deus, olhar para esse pai, para essa mãe, que estão orando pelos seus filhos, meu Deus. Vem trazer resposta. Vem levantá-los, ó Deus. Vem levantá-los, ó Pai, debaixo da tua glória. Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem suprir em cada necessidade dessa família, meu Deus. Sejam elas espirituais, Senhor, sejam elas financeiras, ou na área da saúde, meu Pai. Senhor, essa família pode estar passando por momentos difíceis, pois um dos integrantes dessa família está enfermo, está sofrendo. Senhor, vem sobre eles, Pai. Vem sobre eles, Pai. Vem sobre eles, Pai. Vem, Senhor amado, sobre essa família com teu Santo Espírito, para trazer cura, trazer libertação, colocar a tua paz no meio dessa família, meu Deus. Senhor eterno, que a bênção de Abraão seja sobre essas famílias, que sejam as famílias abençoadas e que possam abençoar a outras famílias, que seja uma família bendita do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados e queridos irmãos. Logo 19h45, 15 para as 8, estaremos a transmissão em vivo do nosso culto, onde continuaremos com este tema, falando sobre a família de Sansão. E você é o nosso convidado para estar aqui na casa do Senhor, nesta noite, 19h30, ou, você que não é da cidade de Cacequi, nos acompanhar no nosso culto online. Que Deus abençoe
poderosamente suas vidas, em nome de Jesus Cristo de Nazaré.